a Deus, tudo bem. Sexta-feira, né, gente? Mais um dia do mês de outubro, dia 9 de outubro. Desejo a vocês uma boa sexta-feira, né, no caso. Aí já quero adiantar para vocês que as provas, né, que seriam essa semana que vem, não serão mais, tá certo? Pode sim, Maria. Já não serão mais agora essa semana. Como é que vai ser? Segunda-feira é feriado, como vocês já sabem, né? Feriado. Então não tem aula. E terça-feira, gente, também não haverá aula, tá certo? Segunda, feriado. Terça-feira, né, em comemoração ao Dia do Professor, que é dia 15, não haverá aula. Mas quarta, quinta, sexta, aula normal, tá bom? As provas serão agora apenas dia 19, tá certo? Mas aí vocês já sabem, né? Tudo bem, Raíssa. Aí vocês já sabem. Segunda e terça não tem aula da próxima semana, mas quarta, quinta e sexta, aula normal, provas apenas a partir do dia 19, ok? Hoje nós vamos terminar a correção que nós iniciamos ontem, né? Na página 305, o item C da página 305. Abram aí os livros de vocês. Pronto, gente? Encontraram a atividade? Quem pode ler aí os itens dessa questão? Vamos lá, pessoal. Item C da página 305. Quem é que pode ler? Aí quem for ler, lê logo aí o item C, tá certo? E lê as questões seguintes também, para a gente terminar para começar, para terminar aí essa correção. Pode sim, Raíssa, por favor. Item C. Olá, tia, boa tarde. Boa tarde, amor. Item C. A concordância verbal foi estabelecida entre o pronome todos e o verbo ou entre o sentido, a ideia, expressa pelo pronome e o verbo. E aí, pessoal? O que foi que vocês colocaram nessa questão? E aí, foi expressa aí esse sentido aí entre o verbo e pela palavra todos e o verbo teve aí concordância entre a palavra todos e o verbo? Sim, né? Sim, houve concordância entre verbo e pronome, né? Vocês vão colocar sim, que houve concordância, tá certo? Questão número 8. 8. Analisando o terceiro parágrafo do texto, responda: qual é a intenção comunicativa primordial do autor? E aí? O que é que vocês acham? Qual é a intenção dele, gente?
que é que vocês acham? Qual foi a intenção, né? A C, Riquelme, você vai colocar sim, houve concordância, tá certo? No item C, sim, houve concordância. Ah, posso sim. É que segunda-feira é feriado, né? Não tem aula. E terça-feira também não haverá aula, tá certo? Em comemoração ao Dia do Professor. Então, na segunda não tem aula por conta do feriado e na terça não tem aula por conta, né, em comemoração ao Dia do Professor, que seria dia 15. Aí só vai ter aula na quarta, na quinta e na sexta. Aí sim, na semana seguinte, dia 19, começam as provas bimestrais, tá certo? Teve uma pequena mudança aí no calendário, ok? Exatamente, meninas, é isso mesmo. Dizer, né? A intenção é dizer que todos nós possuímos algum tipo de inteligência. Essa foi aí a intenção comunicativa do texto, ok? 9. 9. Transcreva, no último parágrafo do texto, a frase que justifica a sua resposta à questão anterior. E aí, gente? Tem uma página, tem uma palavrinha, né? Que diz que através dessa palavra, né, uma palavra que está no modo imperativo, e diz para as pessoas lerem a revista. Que palavra é essa? Bom dia, Lara. Oh, desculpa. Boa tarde, Lara. Vamos lá, procurem aí. Do último parágrafo do texto. Bom dia, gente. Aqui eu dou tanto bom dia de manhã que eu acabo aí me confundindo. Desculpem. E aí, que palavra é que eles usam para as pessoas lerem a revista, gente? Uma palavra, tem no último parágrafo essa palavrinha. Sempre que tem algum texto, né, por exemplo, que a gente quer que alguém compre alguma coisa, ou que alguém leia alguma coisa, a gente usa algumas expressões, né? Então, que palavra eles usam? Página 305, Pablo, questão 9. Exatamente, Raíssa. É isso mesmo. A palavra é confira. Confira, certo? Muito bem. 10ª questão, Raíssa. 10ª questão. Você consegue imaginar casos de editoriais em outras mídias? Será possível, por exemplo, um telejornal reservar um momento de sua edição para discorrer sobre determinado assunto a fim de expressar uma reunião coletiva? Pesquise e converse com seus amigos e professor sobre as possibilidades que esse gênero acaba ao ser pensado fora da mídia impressa. E aí, gente, qual a opinião de vocês? Vocês acham que é possível, né, esse gênero ir lá para o telejornal? Vocês viram que esse texto ele foi escrito, publicado em uma revista chamada Revista Planeta. Vocês acham que seria possível em um telejornal, o telejornal reservar um tempo, né, para ter esse tipo de artigo? O jornal, a equipe do jornal escrever um texto sobre determinado assunto e reservar um tempo no telejornal para isso. Como é que vocês acham que seria? Vocês acham que seria interessante? E aí, quero saber a opinião de vocês. Com certeza, né, gente? Seria possível, sim. Né? Os editores dos jornais, do jornal, escrever um texto falando sobre qualquer assunto, sobre economia, sobre a natureza, sobre as queimadas, né? É verdade, Isabelle. A maioria dos telejornais acontece as coisas que acontecem no Brasil, né? Eles até falam notícias do Brasil
e do mundo. Então, se fosse tirado um tempo, eu também concordo com vocês, acredito que sim, que daria super certo no telejornal, né? A diferença é que ao invés de nós lermos, nós iríamos ouvir, né? Verdade, Maria, porque estaria ali falando de opiniões sobre cerca de determinados assuntos, né, importantes, e até geraria mais curiosidade, vontade de assistir aquele telejornal, tá certo? Muito bem, gente. Agora vocês vão virar aí, né, a página. Não seria bem um debate, Raíssa. Seria como se a equipe, né, antes, óbvio, do programa, escrevesse um texto como esse, né, como editorial, né, falando de determinado assunto, como esse aqui que nós lemos, sobre os tipos de inteligência. Que eles fizessem um texto e tirassem um tempo para ler esse texto, né, no telejornal, ler esse texto para as pessoas. Não seria bem uma notícia, né? Seria a leitura de opinião sobre um determinado assunto, né? Verdade, Isabela, há muito tempo, né? Verdade. Se a gente parar para assistir jornais, normalmente as notícias são sobre isso mesmo, né? Corrupção, que é o que mais tem no nosso país, política e o Covid, né, que está aí nos assolando. Que conversa é essa, Riquelme? Quando nós estávamos aqui lendo o texto, né, você se identificou com as inteligências e os seus colegas também, tenho certeza, né? Pois é isso mesmo, gente. Com certeza daria, né? Aí agora a gente vai passar dessa parte das inteligências múltiplas desse texto, agora para uma parte gramatical, tá certo? Para uma parte gramatical. Abram aí os livros de vocês na página 306, certo? Vamos lá, gente. Nessa página 306, inicia a página com uma tirinha, certo? Aí eu queria que vocês, alguém que pudesse ler aí essa tirinha. Nós vamos estudar sobre os tipos de predicado. Como vocês sabem, a gente já estudou os tipos de sujeito. São quais mesmo, hein, gente, os tipos de sujeito? Quem lembra? Existe o sujeito oculto, sujeito, o que mais? Oculto, determinado, né? Determinados são os simples, compostos, né? Aí tem o indeterminado, tem as orações sem sujeito. E hoje, né, a gente vai aprender sobre os tipos de predicado. Vocês lembram, vocês saberiam aí me dizer com as palavras de vocês, com os conhecimentos de vocês, né? O que é o predicado? Correto, Raíssa, é isso mesmo, né? E ainda tem a inexistente, que é a oração sem sujeito, né? Sujeito inexistente é o que nós chamamos. Então, predicado é o tipo de sujeito? Como é? Walter, pode repetir? Que os predicados é os sujeitos? Não. Nós estudamos os tipos de sujeito, né? Agora eu vou falar com vocês sobre os tipos de predicado. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria que vocês relembrassem, que vocês me dissessem o que é um predicado. Se vocês lembram o que é o predicado. Quem lembra o que é o predicado? Por exemplo, na frase, Marcos viajou com sua família. Quem é o sujeito? Viajou? O sujeito. Marcos viajou com sua O família. sujeito Marcos e o predicado viajou, eu acho. E o predicado, na verdade, é o restante da frase toda, tá? Viajou com sua família,
certo? O sujeito é sobre quem se fala algo, né, ou alguma coisa, e o predicado é o restante da frase. É o que se fala sobre alguma coisa, sobre algum objeto. Por exemplo, meu livro está rasgado. Qual é o sujeito aí? Meu livro está rasgado. Qual é o sujeito? Meu livro, né? E o núcleo é livro. E qual é o predicado? Está rasgado. Está rasgado. Então, a gente vai estudar os tipos de predicado, tá certo? Porque os tipos de sujeito vocês já estudaram, já viram. Entenderam agora? Tiraram aí a dúvida, relembraram? Ótimo. Então, vamos lá. A Isabelle tinha pedido para ler, né? E depois a Bia. Vamos lá, Isabelle. Pode ler aí a tirinha, depois a Bia lê as perguntas. Tá me escutando, tia? Sim, amor. Então, pode ler. Ok. Tipos de predicado. Pai, você sujou a manga da camisa. Foi quando eu peguei a manga rosa no quintal. Rosa? Mas ela está amarela. Está amarela porque está verde. Vamos lá. Bia. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, amor. Primeira pergunta. Essa tirinha explora de maneira muito inteligente o significado das palavras. Qual é o sentido da palavra verde no último quadrinho? E aí, gente? Vamos logo falar dessa tirinha. Olha aí como ela é interessante, né? Começa o menino falando que o pai sujou a manga da blusa. Aí o pai diz que sujou a manga da blusa quando foi pegar a manga rosa. Aí o menino diz assim, rosa, mas a manga tá amarela. Aí o pai, tá amarela porque tá verde, né? Bem legal essa tirinha. Mas aí, gente, o que significa essa palavra verde aí na tirinha? Qual é o sentido da palavra verde na tirinha? O que é que o pai do menino diz que a manga está verde? É só uma brincadeira. Olha, vou explicar, tá, Pablo? Realmente é bem assim, bem confusa. Mas o que é isso, gente? É como se fosse quem escreveu a tirinha quis fazer uma brincadeira com as palavras, certo? A gente já estudou uma vez sobre polissemia, né? A gente vai já ver nesse quadro aí do Aprenda Mais. Alguém lembra o que é polissemia? Vou explicar, gente. Polissemia é quando nós, aqui na língua portuguesa, a gente faz muito isso, usamos uma mesma palavra para várias coisas em contextos diferentes. Por E qual a exemplo, palavra meia? Meia xícara, meia de calça, tipo isso? isso, você usa a mesma palavra para falar de mais de uma coisa, em mais de um contexto, né? Manga é um exemplo perfeito. Por quê? Porque tem a manga fruta e tem a manga, né? Na verdade, não foram vocês que estudaram isso, gente. Desculpa, foram os meninos do 8º ano. Mas vamos lá. Polissemia é isso, quando você pega uma palavra e usa essa mesma palavra para várias coisas diferentes. Por exemplo, manga. Tem a manga fruta e tem a manga, né, a parte da roupa lá. Aí a pessoa que escreveu essa tirinha quis fazer uma brincadeira com as palavras. Vou explicar, né, já que vocês ficaram um pouco aí confusas e confusos. O menino diz assim, pai, você sujou a manga da camisa, né? Ele está dizendo o quê? Que o pai dele sujou a manga da camisa. Aí o pai responde, foi quando eu peguei a manga rosa no quintal. O pai está falando do quê? Da manga fruta. Aí o menino olha para a manga e diz assim, rosa? Mas ela tá amarela. O pai do menino olha para o menino e responde, ela está amarela porque está verde. Entenderam agora a tirinha? É uma brincadeira realmente com as palavras. Página 306, Paulo Vitor. E aí, gente, qual é o sentido dessa palavra verde nessa tirinha? Quando o menino diz assim, quando o pai do menino diz assim, a manga está amarela porque está verde.
E aí, o que é que ele quer dizer, gente? Tá se referindo à blusa dele? Não, ele está se referindo realmente à manga. Raíssa, quase isso. Na verdade, quando uma fruta, a gente diz que a fruta está verde, é porque ela está madura ou porque ela não está madura? Porque ela não está madura, né? Então o pai dele disse, ele disse o quê? Rosa, mas ela está amarela. Aí o pai está amarela porque está verde. Ele quer dizer o quê? Ela está amarela porque não está madura. Entenderam agora? O que é que quis dizer aí? O que é que o pai quis dizer com isso, gente? Realmente é uma brincadeira com as palavras, desde um pouquinho confuso, né? E qual é o significado da manga rosa? Eu não entendi. A manga rosa é porque é um tipo de manga. Uma manga que é chamada de manga rosa. Vocês sabem que existem vários tipos de frutos, né? Não, Tem porque, vários... tipo, no quadro fala que foi porque ele pegou manga rosa. Aí depois a menina pergunta rosa, já que é amarela, e o outro fala que é amarelo porque tá verde. Eu não entendi o Manga sentido da manga rosa, rosa aí. Isabel, não quer dizer propriamente que a manga seja de fato rosa, né? Mas o nome da manga é manga rosa. Nunca ouviram falar dessa manga, gente? Eu já ouvi falar, tipo, eu já provei, mas, né, tipo, no texto fica complicado, que eu não me lembro nem o que eu fiz ontem, mas tá bom. Pronto, mas é isso. É porque o tipo da manga que o pai dele estava comendo é a manga rosa. Aí o menino vai e diz assim: Rosa, por que, que o nome da manga é manga rosa se ela é amarela? Aí o pai responde: ela está amarela porque está verde. Ele quer dizer o quê? Que a manga não está madura. Entenderam? Agora ou não? Ainda não entenderam a piada aí da tirinha. É só isso, gente. Ele disse que está verde porque ela realmente não está madura. Entenderam? Aí vamos lá para a segunda questão. Bia, Segunda questão. Analise a frase. Pai, você sujou a manga da camisa. Aponte um verbo que poderíamos utilizar no lugar de sujar, sem alterar o sentido. e aí? O menino disse assim: pai, você sujou a manga da blusa. Ele poderia usar que outra palavra, gente? Ao invés de usar o verbo sujar, que outro verbo ele poderia usar? Exatamente, Maria. Ao invés de sujou, ele poderia dizer: pai, você manchou a manga da sua camisa, né? B, Bia. Item B. Qual é o sujeito da forma verbal sujar? E aí? Quando ele diz sujou, ele usa que palavra? Mas ele sujou a camisa. Mas isso, Raíssa, o que é que vem antes do sujou? O você, né? É o você, tá certo? Sei. Item C. Identifique o predicado nesse período. E aí, qual é o predicado, gente, dessa frase? Pai, você sujou a manga da camisa. Qual é o predicado? Quem sabe? Da manga da camisa? Sujou a manga da camisa. Usa o verbo também, tá? Sujou a manga da camisa. Todo aí o restante da frase, certo? B. Item D. Esse predicado é construído em torno do verbo sujar. Como se classifica esse verbo quanto à transitividade? E aí, gente, a gente estudou muito sobre transitividade. Em relação à transitividade, esse verbo classificamos ele como o quê? Em relação à transitividade verbal. Pai, você sujou. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Isso mesmo. Perfeito. Sei. Questão 3. Agora analise a seguinte frase. Mas ela está amarela. A. Qual é o sujeito da forma verbal está?
E aí, gente, qual é o sujeito da forma está? Da forma sujou era você. E nessa frase da está? Pronto, pessoal. E aí, gente? Alguém tinha respondido. Ah, foi a Maria Isabelle. Isso mesmo, Maria Isabelle, é ela, certo? Aí vamos à próxima pergunta, Bia. B. Identifique o predicado nesse período. E aí, gente? Mas ela está amarela. Qual é o predicado? Isso mesmo, Isabelle. Está amarela. Sei. Esse predicado apresenta a mesma estrutura do que aparece em você sujou a manga da camisa? E aí, gente? Vocês acham que apresenta a mesma estrutura da frase acima? Como é que vocês vão observar isso? Na frase acima, você sujou a manga da camisa, vocês me disseram o quê? Que o verbo sujou era transitivo direto, certo? E vocês estavam corretos. Nessa frase, o verbo estar é o quê? É um verbo transitivo direto? Ele é o quê? Analisem aí a frase e me digam que tipo de verbo é esse. Olha, a frase é, mas ela está amarela. Qual é o tipo desse verbo aí? É direta, indireta, é intransitivo, é de ligação? Transitivo indireto? Não, gente. Transitivo indireto era se tivesse aí uma preposição, né? Não tem. Mas ele também não é indireto. Vocês estão esquecendo desse tipo de verbo. Vou dar Verbos uma de dica. ligação? Exatamente, é o verbo de ligação, gente. Então, ele não tem a mesma estrutura da frase acima. Na frase acima, nós tínhamos um verbo transitivo direto. Nessa frase, nós temos um verbo de ligação. Então, nós não temos um complemento, nós temos um predicativo do sujeito. Lembraram, né, do verbo de ligação? Vamos lá, quem é que gostaria de ler aí na página 307 agora? Pode sim, Maria. Pode ler. Boa tarde, tia. Boa tarde, amor. Página 307. Ok. Nos dois períodos que você analisou, podemos identificar dois tipos distintos de predicado. O primeiro deles está estruturado em torno do verbo sujar, que é transitivo, isto é, exerce predicação. Como esse verbo é o termo mais importante do predicado, temos aí um exemplo de predicado verbal. Logicamente, o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo.
Já na segunda situação, o adjetivo amarela é quem está entregando a predicação, ou seja, é ele quem exerce o papel de núcleo. O verbo estar não exerce predicação, ou seja, é um verbo de ligação. Assim, como o núcleo do predicado é o nome, temos aí um exemplo de predicado nominal. Para ficar mais fácil, podemos dizer que o predicado nominal é construído por meio de um verbo de ligação e um predicativo. Há períodos, porém, em que ocorrem os dois tipos de predicado. Trata-se do predicado verbal nominal. Esse tipo de predicado é formado por um verbo transitivo e por um predicativo. Observe. O juiz declarou o verbo transitivo direto, o réu, como sendo inocente. Predicativo do objeto, como sendo verbo de ligação subentendido. Nesse caso, como qualifica o objeto direto, o adjetivo inocente é classificado como predicativo do objeto. Vamos lá, gente. Entender aí o que é esse predicativo. Como nós vimos, existem vários tipos de sujeito. E agora a gente vai ver que existem tipos de predicado. Existe o predicado verbal e existe o predicado nominal. E existe ainda o verbo nominal. Vamos lá entender, né, através da leitura da Maria. Vocês já conseguiram aí compreender, gente? Vou dar uma dica para vocês, para quando vocês quiserem saber se o predicado é verbal ou é nominal. É bem simples. O predicado nominal acontece quando nós temos um verbo de ligação. Se a gente tem um verbo de ligação, né, a gente vai ter aí um predicado nominal. Agora, se nós temos um verbo que ele é transitivo ou intransitivo, né, esse verbo aí vai ser chamado de predicado, esse verbo não. O predicado dessa frase vai ser chamado de predicado verbal. Conseguem entender, perceber essa diferença ou não? Se eu digo assim, Aline está bonita. Aline está bonita. Qual é o verbo? Na próxima semana eu vou continuar falando disso, tá? Mas só para vocês entenderem. O verbo é estar. Esse verbo aí é um verbo transitivo ou é um verbo de ligação? De ligação. Qual é o sujeito da frase? Aline está bonita. Qual é o sujeito? Aline. Qual é o predicado? Está bonita. Esse predicado está bonita. Se eu pedir para vocês classificarem, vocês vão classificar como predicado nominal ou predicado verbal? Predicado nominal. Por quê? Porque o verbo é de ligação. Entenderam? Agora, se eu digo assim, João gosta de sorvete. Qual é o verbo? Gosta. É um verbo o quê? Transitivo ou um verbo de ligação? Transitivo, né? Verbo transitivo indireto. Então, esse predicado aí, João gosta de sorvete. Gosta de sorvete é um predicado. É um predicado nominal ou é um predicado verbal? Verbal. Entenderam, gente? Ou não? É bem simples, né? Na próxima semana a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Mas basicamente é isso. Aí tem também os verbos nominais. Na próxima aula, né, que é na quarta-feira, nós vamos ter aula agora quarta-feira, a gente continua falando sobre isso, a gente faz a correção e qualquer dúvida, eu tiro as dúvidas de vocês na próxima aula, tá certo? Mas é um conteúdo bem tranquilo, bem simples, certo?
Desejo a vocês um bom fim de semana, gente, um bom feriado, uma boa terça, até quarta-feira. Cuidem-se, fiquem com Deus, beijos e tchau, tchau. Até quarta.